Bom dia, gente. Mais uma semana começando por aqui e eu resolvi registrar um pouquinho da minha semana, que vai ser um pouquinho corrida, mas eu queria mostrar pra vocês tudo que tá acontecendo por aqui. Agora são 8 e pouquinho da manhã, eu tô indo pra academia, vou aproveitar pra terminar de ler um artigo da faculdade que eu preciso ler lá e depois eu vou pra faculdade. Eu tenho aula hoje às 10 e vai até umas 4 da tarde, eu vou mostrando tudo pra vocês. Vamos lá! Oi, gente, já tô caminhando aqui pra poder pegar o bus, não filmei mais nada porque depois da academia já foi aquela correria, já fui tomar banho, comer, enfim, me arrumar pra sair, pra pegar o ônibus pra poder ir pra aula. Hoje, como eu falei, né, eu tenho aula agora das 10 até as 4, só que tem intervalos, né, e aí tem um intervalo mais longuinho de almoço e um mais curtinho entre as duas primeiras aulas de 10 a 15 minutos, mais ou menos, dependendo da hora que a professora terminar a aula. E é isso, tô indo pegar o ônibus. Um reporte de como está o tempo por aqui nesses últimos dias. Teoricamente o verão já acabou, mas tem feito uns dias muito bonitos, ó, tá dando pra ver azulzão o céu. E hoje de manhã, amanheceu, na hora que eu fui pra academia, tava um pouquinho friozinho, tava uns 12, 13 graus mais ou menos, mas agora já tá uns 20, tô até sem manga aqui, só com um casaquinho por cima. E é isso, esse é o meu estilo de dia, de tempo preferido, né, quando tá o céu azul e nem tão quente, nem tão frio. Então é isso, vamos começar a semana aí. Gente, eu fui péssima hoje, uma péssima blogueira. Já tô voltando pra casa, são 4 e pouquinho da tarde. Na verdade eu fiquei com vergonha de gravar, porque as aulas hoje todas estavam cheias e quando eu cheguei já tinha gente na sala, então não gosto de gravar quando tem muita gente, as pessoas podem não gostar de serem gravadas e os professores sempre orientam que a gente não grave as aulas também, seja em áudio, seja em vídeo, qualquer coisa que seja. E agora eu tô chegando em casa, eu acho que eu vou ter que dar um pulinho no banco, tô tendo um problema com o Scotiabank, que eu falei em alguns vídeos atrás, que era o meu banco. Acabei fechando a conta lá, abrindo a conta em outro banco, porque eles me deram muita dor de cabeça. Posso detalhar isso em outro vídeo. Mas basicamente, enfim, gente, se tem uma coisa que eu sinto falta, por incrível que pareça, é dos bancos brasileiros, que por mais burocráticos que sejam, por mais que, enfim, tenham também seus problemas, tipo, eu nunca vivi no Brasil nada perto do que eu vivi aqui em questão de confusão bancária, enfim. Então, enfim, quase tudo eu tenho que ir na agência resolver, eles não resolvem as coisas por central, né? E aí uma falta de comunicação dentro do banco também, que aí você liga pra central, falam pra você ir na agência, você vai na agência, falam pra você ligar pra central, enfim, vou lá tentar resolver isso logo. E depois eu vou voltar e eu acho que hoje eu vou dar uma estudadinha em francês. Tô tentando começar a estudar francês por conta própria, porque provavelmente ano que vem eu vou fazer a prova de certificação do francês, que é o que vai ajudar, é uma outra prova de certificação de idioma que vai ajudar a gente a conseguir ir pro caminho da residência permanente aqui no Canadá. Então é isto, tô chegando em casa e à medida que eu for lembrando, eu vou mostrando pra vocês o que tá rolando por aqui. Gente, vamos lá. Cheguei do banco, obviamente não filmei lá, né? Mas consegui, teoricamente, resolver o que eu precisava resolver lá. Basicamente, eu tava sendo cobrada por uma coisa que eu já tinha pago. E aí eles falaram que pode ser que eu continue recebendo essas cobranças pelos próximos dias, porque demora um pouquinho pro sistema processar, enfim, etc. Mas, enfim, eu confirmei de todas as formas possíveis e imagináveis com eles de que eu não vou ser cobrada novamente, de que eu não preciso pagar nada com relação a isso. E eles me confirmaram que sim, então é isso. Tava aqui me organizando com algumas coisas da faculdade, já vão começar as provas. Vão começar as provas semana que vem. Tenho uma novidade para contar,
consegui um trabalho na faculdade e aí amanhã eu vou ter um turno lá e aí eu vejo se eu mostro um pouquinho pra vocês. Além disso, como eu falei, tô me organizando pras provas que tem semana que vem. E aí agora vou aproveitar que eu consegui me organizar com os trabalhos e provas, enfim, e ver tudo, né? Pelo menos saber o que eu tenho que estudar pra poder distribuir meu estudo ao longo da semana aí. Agora eu vou dar uma olhadinha em francês. E aí, a prova que eu escolhi fazer é o TCF. Tem, assim como o CELPIP e o IELTS existem para você fazer a sua certificação de inglês, né, da proficiência em inglês aqui no Canadá, tem esses outros dois pro francês, o TCF e o TEF. Posso, quando eu estiver mais segura em falar sobre esse assunto, também trazer um vídeo aqui falando das duas provas, etc, e como que eu fui também. Mas, basicamente, eu escolhi o TCF porque parece ser, inclusive, um formato bem parecido com o CELPIP. Até nas 4 competências da língua, que eu acho que qualquer prova de proficiência vai ter, né? Mas eu tô estudando do zero francês. Francês eu tinha feito... Ano passado eu fiz um curso de verão de francês que cobre, tipo, o básico do básico da língua pra você saber a base. E agora eu peguei um curso, por enquanto, assíncrono, pra poder eu conseguir ir evoluindo até onde eu conseguir sozinha. E eu tô pensando em pegar aulas ao vivo no Preply. E aí, se o meu método funcionar, como eu não tô com tanta pressa pra fazer a prova, eu prefiro, assim, né, ir estudando a cada dia um pouquinho e entrando na plataforma desse curso que eu comprei. E fazendo, quando eu tiver mais confiança de falar mesmo, fazendo no Preply, que é uma plataforma de aulas de línguas que você paga pela aula, né? E aí tem vários professores lá dentro, tem como você ver a avaliação dos professores, é bem legal. Então, esse é meu plano por enquanto. Eu acho que à medida que eu for evoluindo, eu consigo ir atualizando vocês mais sobre isso. Mas por enquanto é isso. Vou fazer umas aulinhas aqui. Como eu falei, são aulas gravadas, né, por enquanto, e aí eu vou indo atrás do que eu tenho dúvida, enfim. Mas é isso. E aí eu vou atualizando vocês sobre tudo que vai rolar. Eu esqueci de falar que esse curso que eu comprei, ele é de uma brasileira, professora de português. Se for bom, eu volto aqui pra recomendar. Mas como eu tô só começando, enfim, vendo os conteúdos, obviamente eu comprei porque foi um dos melhores que eu achei, né, comparando os conteúdos de outros. Mas eu comprei o dela porque parece ser bem completo. Tem trilha específica pro TCF e pro TEF. E também porque eu queria que o português fosse a língua ponte para eu aprender o francês. Língua ponte é a língua que você tem como base ali para aprender outro idioma. No Preply, eu tô aberta a fazer aulas de francês com professores que falem inglês também. Até porque a prova que eu vou fazer, ela é do francês do Quebec, que é o daqui do Canadá, né? Então pode ser que algumas expressões não sejam as mesmas do que o francês da França ou de outros países que falam francês. Então, para fala, provavelmente eu vou ter que usar o inglês como língua ponte, né? Por exemplo, na aula, se eu não souber falar alguma coisa em francês, eu vou usar o inglês, porque o professor vai ser provavelmente daqui. Mas eu acho que vai funcionar, sim. Tô positiva quanto a isso. E aí, quando eu vou fazer a prova, como eu falei, não estou com pressa. Provavelmente só ano que vem. É uma prova que ela tem menos provas ao longo do ano, né? Então, eles oferecem menos possibilidade de você fazer a prova ao longo do ano. E como eu tô começando agora, enfim, eu não tô com tanta pressa, assim. Então, obviamente que quanto antes eu conseguir chegar num nível bom pra prova, melhor. Mas... isso é coisa pra lá pro ano que vem, mas a gente tem que começar de agora e indo aos pouquinhos. E aí, mais uma vez, à medida que eu for evoluindo, que eu for sentindo que de fato o curso e isso, né, de fazer o curso, a base e depois o Preply para as aulas de fala e escuta, enfim, eu volto aqui pra poder contar pra vocês todos os detalhes. Oi, gente, já estamos em um outro dia. Agora de manhã eu aproveitei só pra arrumar as coisas daqui de casa, dar uma limpada, fazer almoço que não tinha mais. E agora de tarde, eu já tô indo agora... Já almocei, né? Já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui. E agora eu tô indo pra faculdade. Eu vou chegar um pouquinho mais cedo lá, porque eu preciso ler algumas coisas.
E porque agora de tarde eu tenho meu primeiro turno no meu trabalho na faculdade, que eu tinha falado pra vocês que eu consegui. Eu quero fazer depois um vídeo específico de como conseguir emprego aqui no Canadá, porque além desse, graças a Deus eu consegui um na minha área também. Então eu vou conseguir trabalhar as 20 horas dentro da faculdade e 20 horas fora da faculdade, que era assim, meu objetivo inicial desde que eu cheguei por aqui. Lógico que nesse caminho a gente foi muito privilegiado do Adolfo ter conseguido logo um emprego na área dele, que conseguiu sustentar a gente aqui. E ele veio também trabalhando do Brasil, que também ajuda muito a gente também. Então, todo esse contexto, obviamente, fez com que eu conseguisse focar nos meus estudos logo no início. E agora, quando eu me senti segura de fato e, enfim, com calma, consegui encontrar essas duas oportunidades aí. Como eu falei, mais na frente eu quero, assim que eu estiver mais habituada com tudo, entendendo como que vão ser os processos, eu conto mais detalhes pra vocês, mas é isso. E aí hoje eu tô indo pro meu primeiro turno lá na universidade, vai começar 2 horas da tarde e vai terminar às 5, se eu não me engano. Só que a gente tem que estar lá meia hora antes e provavelmente vai ter que ir embora meia hora depois. Mas aí não sei muito dos detalhes ainda, hoje é oficialmente o primeiro dia, então não sei muitas coisas. Mas é isso, vou chegar lá mais cedo pra poder fazer algumas coisinhas do mestrado mesmo, né? E aí depois eu vou pro meu turno e eu vou levando vocês comigo. Vamos lá. Cheguei aqui na universidade, mas eu achei que eu tinha pego o ônibus errado, porque a cidade tá toda em obra. E aí os ônibus estão pegando rotas assim absurdas pra poder desviar, né, das obras daqui. Enfim, tá parecendo o Brasil, qualquer cidade do Brasil perto de eleição, que o povo sai fazendo obra em tudo quanto é lugar. Mas eu acho que é ponta do inverno, eles devem aproveitar agora enquanto não tá nevando ainda pra poder fazer todas as obras. Mas é isso, cheguei aqui na universidade. Tá rolando uma baguncinha aqui, não faço ideia do que seja. Mas agora, no início do semestre, muita gente chegando mesmo. E estão fazendo esses eventinhos para apresentar as sociedades da universidade, enfim. Primeiro dia de trabalho finalizado com sucesso. E aí, para dar mais detalhes para vocês, eu tô trabalhando junto com uma área de acessibilidade da faculdade. Eles oferecem todos os tipos de acomodação possíveis e imagináveis para estudantes que são pessoas com deficiência, seja física, seja mental. Então, quem tem TDAH, quem tem autismo, cadeirantes, enfim, pessoas com qualquer tipo de deficiência podem pedir uma acomodação para esse setor que eu tô trabalhando. E aí eles acomodam, seja para os testes da universidade, para as provas do meio do termo, do final do termo. Então, todo tipo de acomodação é essa área que eu tô trabalhando que faz. E aí hoje foi basicamente essa ajuda que eu dei. Hoje foi a primeira prova, né, que eu ajudei a fiscalizar, digamos assim. É muito tranquilo, eles são muito organizados, então torna tudo o processo bem mais tranquilinho, bem mais organizado e fácil de pegar as coisas também. À medida que vai chegando no meio do termo ou final do termo, vai ficando um pouquinho mais puxado. Mas tá tranquilo, tô conseguindo pegar as coisas, consegui pegar bastante coisa hoje. E agora eu vou voltar aqui pra biblioteca pra poder ler mais algumas coisas que eu tenho pra aula de amanhã e depois ir pra casa, e é isso. Pronto, terminei tudo que eu precisava fazer. Agora pegar o ônibus, ir pra casa e descansar, que amanhã tem mais. Gente, bom dia. Hoje eu decidi dormir mais um pouquinho, acordei agora há pouco. Não fui pra academia e vou fazer um cafezinho ali porque o corpo tava pedindo descanso, sabe?
E olha que ontem eu dormi mais cedo do que eu costumo dormir, mas acho que, né, o cansaço vai acumulando ao longo da semana, assim, e aí eu acordei com um pouquinho mais cansada, decidi não ir pra academia, e aí tô fazendo um cafezinho ali pra poder ver se eu dou uma despertada antes de ir pra aula. E aí hoje, o mesmo turno de segunda-feira, né, tenho aula de 10 até as 4 mais ou menos, com alguns intervalos, inclusive o de almoço. E é isso que temos para hoje, vamos lá. Como vocês sabem, eu não tomo café puro, e aí recentemente eu descobri esses sachêzinhos de Nescafé, que tem vários sabores, né? Aí esse aqui é French Vanilla, esse daqui é um outro que é tipo um café com leite mesmo, bem leitosozinho. E obviamente que não é a opção mais saudável, né? Tem um pouquinho de açúcar, mas como eu não tomo sempre, aí eu tô tomando esse daqui. Quando eu tô com um pouquinho mais de sono, preciso um pouquinho mais de dar uma acordada. Gente, agora eu acho que eu sei porque eu quis dormir mais. Tá bem friozinho. Acho que é por conta disso. O dia continua lindo, como tá fazendo os dias sempre. Essa semana toda foram todos de dias azuis assim. Mas, enfim, né? Aí o friozinho tá pegando aqui. Eu acho que é isso. Tava desacostumada a dormir com esse fresquinho. E aí a gente quer dormir mais, né? A cama fica chamando a gente, mas é isso. Já tô indo aqui pra pegar o bus pra ir pra universidade. Gente, como vocês podem ver, já estou em casa, já cheguei, já estou na minha academia de cada dia. Mas basicamente depois da universidade, depois das aulas que eu tive, eu fiquei lá me reunindo com o meu grupo, que a gente tem um trabalho para poder entregar nas próximas semanas, então a gente estava se organizando como que a gente ia dividir o trabalho. E aí eu acabei nem filmando, né, porque eu não gosto de filmar quando tem muita gente envolvida, nem sempre as pessoas gostam de aparecer, e também porque minha bateria estava acabando. Então... Mas basicamente foi isso. Depois das aulas eu fui me reunir com as meninas desse grupo. Depois vim pra casa, organizei umas coisas e aí eu já comecei a estudar pra uma prova que eu vou ter semana que vem. É uma prova que tem um conteúdo um pouquinho mais extenso, não tá complexo o conteúdo, mas como ele é extenso eu preferi já começar hoje. A prova é quarta-feira que vem. Aí agora eu desci pra poder dar uma desanuviada. Aí vou voltar pra casa, comer, descansar, que amanhã tem mais de novo. Inclusive amanhã de manhã eu vou ter um shift de novo no trabalho, da universidade, né? Então de manhã cedinho eu tenho que estar lá pra poder fiscalizar uma prova. E aí, depois desse shift que eu vou ter mais uma aula de direção. Como vocês sabem, eu tô no processo de tirar a carteira aqui. Não era pra ser tão demorado, mas não tinha data pra minha prova prática. Tipo, eu precisei adiar em um mês quase o processo, porque não tinha mais data pra poder fazer a prova aqui em Windsor. E aí eu quero contar tudo com mais detalhes como é que faz pra tirar a carteira aqui, mas basicamente você pode importar o seu histórico do Brasil, mas ainda assim você precisa fazer uma prova de direção. E aí eu peguei uma aula prática pra poder saber mais ou menos o que que era e principalmente porque aqui tem muito cruzamento, tem muita coisa diferente de como é no Brasil e mais especificamente em Brasília, né? Que eu acho que dirigir em Brasília, inclusive, é muito diferente de dirigir em qualquer outra cidade do Brasil. Modéstia à parte, eu acho que eu dirijo bem, já tenho aí quase 10 anos de carteira, eu acho. Se não tem isso tudo, eu acho que já tá perto de completar. Mas eu acho que eu tô mais nervosa pra tirar a carteira aqui do que eu tava no Brasil da primeira vez que eu tirei. Lá no Brasil eu passei de primeira na prova de direção. E aqui eu tô com um pouquinho de medo, porque tem algumas coisinhas que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, alguns vícios de direção, que são mais difíceis de tirar, né? Então tem isso, que eu vou ser avaliada, obviamente, com base na direção mais limpa possível. Tem outras duas coisas que me pegaram muito nessa primeira aula, até por isso eu escolhi pegar mais uma aula de prática antes da prova. Uma delas é que alguns cruzamentos aqui, mesmo com o sinal vermelho fechado, você pode passar, desde que não tenha nenhum pedestre e nenhum carro passando, obviamente, também, né? Então você tem que parar, observar, e aí se tiver tudo ok, mesmo com o sinal vermelho, você pode passar. Então isso é algo que me pegou um pouquinho e eu demoro um pouquinho pra processar, assim. Eu não sei se, né, o fato de meio que titubear, assim, ali na hora, eles podem avaliar, então eu quis fazer mais uma aula pra garantir. E outra coisa que me pega é que aqui, além de olhar em todos os retrovisores, né, pra poder ver os pontos que o seu carro pode ser atingido, enfim, você tem que olhar pra trás pra ver o ponto cego. O que faz muito sentido, mas eu não aprendi a dirigir assim.
E isso eu acho que nem é avaliado no Brasil, então virou até meme. Se eu achar alguma coisa nesse sentido, eu vou colocar aqui em algum lugar. Mas, tipo assim, você tem que realmente tá segurando ali o volante, aí você, quando você vai virar, você vira as costas, assim, pra poder ver o que tá ali ao seu redor. E às vezes isso mais me desconcentra do que me ajuda, assim, sabe? Porque às vezes eu tô ali olhando pra trás e aí não presto atenção no que tá na frente, enfim. Mas é isso, mais um motivo pelo qual eu quis pegar mais essa aula de direção amanhã. A instrutora que eu peguei é uma mulher, achei ela muito fofa, muito querida. E é isso, gente. Depois eu dou mais detalhes. Minha prova é na semana que vem. E aí eu vou atualizando vocês sobre tudo. E se Deus quiser, semana que vem, no vlog da semana que vem, eu volto com a notícia de que eu passei no exame de direção. Mas é isso por enquanto. Vou terminar meu treino por aqui, depois subir, comer e descansar. Treino finalizado, vambora. Bom dia, gente. Já estou chegando aqui na universidade pro meu turno de hoje. Acabei correndo ali para poder pegar o ônibus, mas deu certo e tô chegando com antecedência aqui pro meu turno. Agora eu não posso filmar lá dentro porque é uma área de prova, mas quando eu sair eu falo com vocês e aí eu vou pra minha aula de direção. Vou mostrando tudo. Oi, gente, a correria foi tanta que eu acabei esquecendo que eu tava gravando o vlog, mas basicamente eu corri de lá do trabalho, eu acabei tendo que ficar um pouquinho mais, o meu turno tava pra até 11 horas, e aí a minha chefe lá na universidade pediu pra poder ficar mais um pouquinho, então eu fiquei até 11h45, que foi o máximo que eu consegui, e aí depois eu já corri pra minha aula de direção, que era meio-dia. E aí ainda tinha que me deslocar de um lugar pro outro, né? Eu iria de ônibus, mas por conta, né, do tempinho apertado, eu acabei indo de Lyft. E Lyft aqui, como é uma cidade pequena, acaba sendo bem baratinho de um lugar pro outro. E até uma coisa que eu queria falar sobre essa questão, né, de horário de trabalho, de ética de trabalho e tudo mais. Aqui, obviamente que eu estou começando agora, estou me ingressando agora no mercado de trabalho, mas... até conversando com outros colegas que estão aqui há mais tempo, que trabalham em diversas áreas do conhecimento, eles falam muito sobre o fato daqui eles respeitarem muito o horário de trabalho. E eu acho que isso vem muito pelo fato de a maioria dos trabalhos por aqui, se não todos, serem remunerados por hora. Então, se você fica a mais, naturalmente você recebe a mais, entendeu? Então, tanto as empresas quanto os funcionários são muito conscientes com relação a isso. E aí isso implica que eu acho que no Brasil, pelo menos nos meios de trabalho que eu trabalhei, nos ambientes de trabalho que eu estive, a gente acabava ficando mais ou por estar muito empolgado com o projeto ali, ter que ir, ou porque tinha que ficar mesmo e tinha que terminar alguma coisa que era urgente, que aí entra aquela polêmica, né, de tudo ser urgente, tudo ser pra ontem, enfim. Então eu acho que a gente tem muito essa cultura de ficar, querer terminar as coisas durante o dia, né, independente do nosso horário de trabalho. Então se você trabalha até às 6 na carteira, né, você fica até 7, 8, isso sem falar, né, da pejotização do trabalho também das pessoas que não trabalham como CLT, que aí a carga horária de trabalho pode ser até infinita, infelizmente. Mas aqui eu sinto, o que eu tenho sentido, né, pelo que eu converso com o pessoal, pelo que eu tô sentindo agora, é que, tipo assim, deu seu horário, acabou, vai embora. Tanto que ontem, no meu turno, a gente tava no meio de um processo, no meio de uma organização, e aí meu turno acabava, era 4 ou 4h30, enfim, acho que era 4h30. E aí meu turno acabando, e aí deu 4h30, tipo assim, no relógio, e aí minha chefe falou, pode ir embora. Aí eu falei, não, eu termino aqui, não tem problema. Ela, não, pode ir embora, deu seu horário. Aí, tipo, depois conversando com uma colega até da universidade que tá trabalhando há mais tempo, lá na universidade também, ela me falou que realmente é o que ela sente, não sei se também porque é na universidade, né, porque aí eles respeitam bastante os nossos horários, principalmente de estudo, de aula, etc. Então isso é algo que acaba sendo um pouquinho atípico, mas no geral, como eu falei, né, conversando com outros colegas, eu sinto que
tem muito isso, sabe? Tipo, a diferença de... porque no Brasil é até bem visto, né? A gente ficar até mais tarde trabalhando, a gente ficar até mais tarde se entregando ali para um projeto. E aqui, quanto mais certinho, quanto mais atento ao que está no seu contrato você for, parece que é melhor, sabe? Essa tem sido a minha percepção. Se essa percepção mudar, depois eu venho contar pra vocês também. Mas aí é basicamente isso. Depois do trabalho, como eu falei, fui correndo pra aula de direção. Ainda tô um pouco insegura. Acho que eu vou pegar mais uma aula, mais 2 aulas talvez, pra poder ter certeza, porque aí eu prefiro pegar mais aulas e ter garantia de que eu vou passar na prova do que fazer a prova, reprovar e enfim, aí é mais um desgaste. É um desgaste maior, assim. Aí, beleza, voltei pra casa, a minha instrutora me deixou em casa, o que foi ótimo, não precisei voltar de ônibus. Então, vim pra casa, já almocei, vou estudar agora pra uma prova que eu vou ter semana que vem. E aí, mais tarde, eu acho que eu vou no mercado, e aí eu vou mostrando pra vocês também o que eu vou comprar lá no mercado. Vai ser uma comprinha pequena, porque estão faltando algumas coisas aqui, e aí a gente geralmente aproveita pra poder fazer compra grande no final de semana. E é isso, vamos estudar agora. Gente, já tô toda descabelada aqui, fui no mercado, voltei, esqueci de filmar pra vocês, mas a gente foi rapidinho, acabou indo rapidinho, que eu precisava voltar pra poder terminar de estudar. Terminei de estudar o que eu precisava por hoje, e aí depois já fui pro meu francês de cada dia. Inclusive eu tô gostando bastante do curso que eu falei pra vocês lá no início do vídeo que eu tô fazendo. Já vou deixar aqui a indicação, o nome do curso é Ulala Dani, que é uma professora brasileira, como eu falei, e dentro do curso dela tem uma trilha específica para os exames de proficiência, tanto o TCF quanto o TEF, que são os exames aceitos aqui no Canadá para quem quer fazer a certificação do francês, enfim. E aí, como eu falei para vocês, eu peguei o curso que agora é assíncrono, né, para pegar a base boa do francês ali. E aí depois eu pretendo comprar ou as aulas do Preply, que é uma plataforma, né, de idiomas, ou do próprio desse próprio curso que eu comprei, né, da Dani, que ela tem também algumas aulas ao vivo, só que aí é num pacote separado. Mas por enquanto é isso, acho que já vou encerrar esse vlog por aqui, mas muito obrigada por terem me feito companhia esses últimos dias, espero que vocês tenham gostado, comentem aqui embaixo o que mais vocês querem ver sobre a vida por aqui, e é isso, espero vocês no próximo vídeo, tchau, tchau!